Revelado o segredo emocionante dos pontos vermelhos do James Webb, uma descoberta surpreendente. Na pequena Vila Esperança, onde o céu se enche de estrelas e cada estrela parece contar um segredo, Maria, uma agricultora de 62 anos, vive para realizar o sonho de sua neta, Ana, que tem apenas 12 anos. Em uma tarde ensolarada, enquanto as flores dançam com a brisa e o perfume da terra molhada a envolve, Ana chega animada, carregando na mochila o projeto da escola. Vovó, você não vai acreditar! Aprendi sobre os pontos vermelhos do telescópio James Webb! Exclamou a menina, com os olhos brilhando como estrelas. As palavras da neta tocaram o coração de Maria. Ela se lembrou do pai, um trabalhador incansável, e da esperança que ele sempre plantou nas suas histórias. Esses pontos, segundo a professora, podem revelar mistérios do universo. A ciência pode mudar vidas, vovó, e quem sabe a nossa também, disse Ana, cheia de entusiasmo. Maria sorriu, mas sua alegria era temperada com uma pitada de apreensão. Durante anos ela lutou para colocar comida na mesa, e agora se via diante do dilema de incentivar a neta a sonhar, mesmo sabendo que os sonhos, muitas vezes, vêm carregados de uma realidade dura como a rocha. Enquanto tomavam um café, a conversa virou um debate intenso. Ana falava sobre suas aspirações, e falava da coragem que sentia em sonhar grande. Vovó, eu quero ser astrônoma, e vou fazer isso por nós. Maria segurou a xícara, sentindo o coração apertar. Sonhar demais só traz dor quando a vida não responde com esperança, ela disse, com lágrimas nos olhos, lembrando-se das lutas que enfrentou. Mas Ana não podia deixar que o medo da avó ofuscasse seus anseios. Determinada, Ana planejou sua apresentação. Ela queria mostrar que a união e a força da família têm um poder transformador, mesmo na simplicidade da vida rural. Porém, murmurinhos e olhares de desaprovação começaram a surgir na comunidade. Sonhos grandes são para quem já tem um caminho pavimentado, não para uma menina da roça, ouviu alguém dizer. Mas isso só a fez querer lutar ainda mais. No grande dia da apresentação, o coração de Ana disparava. A sala de aula estava cheia, e ela podia sentir os olhares pesados sobre si. Ao entrar, sua determinação tremia sob a pressão, mas ela respirou fundo. Maria, que observava da porta, sentia orgulho e medo, torcendo para que a neta conseguisse superar as barreiras. Cada estrela que vemos brilha sozinha, mas nenhuma delas brilha sem história, disse Ana, com a voz firme, mas interna, a dúvida a assolava, enquanto fazia sua conexão entre as descobertas do telescópio e sua realidade. Entretanto, quando seu discurso foi interrompido por risados e risadinhas, sua coragem pareceu balançar. O ambiente pesado a sufocava, e a frustração a invadiu. Esse instante de dúvida poderia ser devastador. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema, e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. As vaias começaram a ecoar, e Ana parou, sentindo que seu sonho poderia se desvanecer. A sala parecia girar, mas, ao olhar para Maria, viu algo que a motivou, um olhar de fé e amor incondicional. Ana engoliu em seco e se lembrou das histórias que ouviu, de como a perseverança é uma luz que nunca se apaga. Com o coração pulsando, ela decidiu que não ia se deixar abalar. Essa luta era também de sua avó, e juntas, elas precisavam brilhar. Mas conseguiria vencer o gelo da incredulidade que a cercava, ou o que começara como um sonho de esperança se tornaria apenas isso, um sonho. A tensão na sala era palpável, e Ana sentia que o futuro de sua voz e de seus punhos estava nas mãos de cada um ali presente. Ana respirou fundo, sentindo a pressão do momento em seu peito. As vaias ecoavam como detritos de um sonho que se despedaçava, mas no fundo de seu coração havia uma chama que nunca deixara de queimar. O amor da avó a envolvia como um cobertor em uma noite fria, e isso foi tudo o que precisava para se reerguer. Eu sou mais forte do que parece, pensou,
enquanto olhava para a sala repleta de rostos que refletiam ceticismo e desdém. A voz de Maria sussurrou em sua mente: a luz das estrelas é mais forte do que a escuridão. Com um gesto decidido, Ana ajustou a postura e começou novamente. Hoje eu não estou aqui apenas para falar sobre os pontos vermelhos que o James Webb descobriu, disse a menina, graçando sua voz com uma convicção renovada. Eu estou aqui para contar sobre o poder dos sonhos, os sonhos de uma menina da roça, que sonha alto e que não tem medo de brilhar. As vaias diminuíram. O silêncio permeava a sala, como se as palavras de Ana começassem a criar um espaço novo, onde a esperança pudesse florescer. Um ou outro aluno até esqueceu a zombaria e se deixou levar pela intensidade da entrega dela. Essas estrelas que observamos não são só objetos no céu, mas símbolos de resistência. Cada uma tem uma história de luta, de superação e, acima de tudo, de esperança. Assim como minha avó, que todos os dias planta, mesmo sabendo que é a luta que a faz crescer. Enquanto proferia suas palavras, Ana percebeu que sua neta era mais do que uma voz tremulante diante de gritos de desprezo. Ela era a cultivadora de uma nova visão, de um novo futuro. A sala começava a mudar. Olhares de indignação se transformavam em rostos curiosos, até admirados. Os olhares de desaprovação começavam a se misturar com sorrisos tímidos. O professor, que até então mantinha um semblante neutro, começou a se inclinar, escutando cada sílaba como se fosse uma revelação. Ana, percebendo a transformação, decidiu intensificar sua entrega. Se algo me ensina a luta da vida no campo, é que cada semente que planto precisa de cuidado constante, assim como os meus sonhos. Com amor e dedicação, posso fazer isso, e como astrônoma, irei descobrir novos mundos, novas histórias, não só no céu, mas na vida. As palmas começaram a surgir lentamente, primeiro com hesitação, mas logo se tornaram palmas efusivas. Ana podia sentir a energia mudar e seu coração pulsava mais forte a cada batida. Ao olhar para Maria, viu lágrimas de orgulho descendo seu rosto, e isso a impeliu a continuar. Mas antes que pudesse terminar, um aluno levantou a mão, interrompendo. E se você não conseguir? O que vai acontecer com seus sonhos então? A sala silenciou, apreensiva. O ambiente parecia tenso, como se a pergunta fosse um desafio direto. Ana hesitou por um instante, sentindo o peso da incerteza que muitas vezes a acompanhava. Mas em vez de recuar, ela sorriu e respondeu com sinceridade. Se eu não conseguir, tentarei de novo. E se falhar novamente, tentarei mais uma vez. Porque cada tentativa é uma aventura, e cada aventura me ensina algo novo. A resposta reverberou na sala, e um clima de expectativa tomou conta. A força dela não estava apenas nas palavras, mas na determinação que transparecia. O professor finalmente se levantou, aplaudindo entusiasticamente. Logo, outros se juntaram. O caminho não estava claro. Desafios ainda esperavam Ana e Maria, mas naquele momento, juntas, experimentaram o doce sabor da vitória. Entretanto, enquanto os aplausos ainda ecoavam, uma sombra pairava fora da sala. Alguém observava, escondido nas sombras da porta. O que essa pessoa queria? E como isso poderia impactar a trajetória de Ana? Uma nova trama estava prestes a se desenrolar, e um mistério estava à espreita, como uma estrela prestes a brilhar no céu. Ana mal podia acreditar no que tinha acontecido. As palmas ecoavam em sua mente como uma melodia doce, um canto de vitória. A sala de aula, antes um palco de zombarias, agora era um espaço onde sonhos começavam a se entrelaçar com a realidade. Mas o sorriso que lhe iluminava o rosto foi interrompido quando ela avistou a sombra na porta. Esse olhar atento parecia distante, mas ao mesmo tempo intenso, como se soubesse mais do que deveria. A inquietação se espalhou pelo peito de Ana. Quem é aquela pessoa? Pensou. A adrenalina pulsava em suas veias enquanto sentia que algo ou alguém estava prestes a cruzar seu caminho. Maria, percebendo o olhar curioso da neta, dirigiu-se discretamente até a porta. O que havia lá fora poderia ser mais relevante do que os aplausos que preenchiam a sala? Ao se aproximar, Ana conseguiu ouvir murmúrios. Ela não deve saber. Esse segredo pode mudar tudo. Com o coração acelerado, Ana se virou para o professor. Quem é? O que está acontecendo?
Sua voz refletia a mistura de nervosismo e curiosidade. O professor, que sempre foi um pilar de apoio, encontrou a coragem para responder. Ana, eu não sei ao certo. Parece que alguém na escola está interessado em sua apresentação. Mas aguarde, talvez seja apenas uma coincidência. Foi então que a figura sombria saiu das sombras. Era um garoto, aparentemente da mesma idade de Ana, com olhos que brilhavam com uma intensidade inquietante. Ele se aproximou, e a sala parecia prender a respiração. Ana, você não sabe sobre os pontos vermelhos, não é? Sua voz era baixa, quase um sussurro, como se estivesse compartilhando algo que não deveria ser ouvido por muitos. Os aplausos silenciaram. A sala se tornara um território sutil, algo que Ana nunca havia experimentado antes. O garoto continuou. O que você falou sobre sonhos é mais do que isso. O James Webb, ele captou algo que não queriam que você soubesse. Do que você está falando? Ana perguntou, sem saber se deveria temer ou se maravilhar com a revelação. O mistério que se desenrolava diante dela parecia pulsar com uma energia irresistível. E você mencionou, eles têm a ver com sonhos que estão sendo censurados. Sonhos que não dizem respeito só ao céu, mas ao que está acontecendo aqui, ao nosso futuro. O garoto fez uma pausa, observando o impacto de suas palavras. Precisamos conversar. Você está em perigo, e agora, talvez, seus sonhos também estejam. O ar na sala parecia mais denso, e a convicção de Ana começou a duvidar de sua felicidade momentânea. Perigo? O que você está insinuando? Vamos sair. Falar no meio de todos não é seguro. Você vai entender. O olhar do garoto irritava e atraía a Ana simultaneamente. Irmãos ou inimigos? Coragem ou naivete? As perguntas pipocavam como fogos de artifício em sua mente. Ana hesitou, mas sua curiosidade era mais forte. Decidiu seguir o garoto. Afinal, essa era a aventura que seus sonhos pediam. O corredor estava mais escuro, como se as luzes se apagassem, e a sensação de urgência crescia em seu peito. À medida que se afastava da sala, os aplausos pareciam ecoar em seu passado, como se ela estivesse deixando uma parte de si para trás. O que estava por vir poderia mudar tudo. O que esse segredo revelaria? E qual o preço que Ana teria que pagar por isso? A resposta estava à espreita nas sombras, pronta para ser desvendada. Ana sentia o chão tremer sob seus pés, enquanto caminhava ao lado do garoto que se apresentara como Lucas. O corredor, antes cheio de risos e conversas, agora era apenas um eco de incertezas. A mente dela fervilhava em um turbilhão de emoções. O que ele queria dizer? Que segredos eram esses que poderiam mudar sua vida? Você tem certeza de que deva me contar isso? Ana questionou. Sua voz estava ligeiramente tremida. Eu mal conheço você, e tudo isso é muito confuso. Lucas parou abruptamente, fazendo com que Ana quase esbarrasse nele. Ela a olhou com uma intensidade que fazia seu coração acelerar ainda mais. É exatamente por isso que você precisa saber. O que estamos prestes a enfrentar é muito maior do que nós dois. As pessoas que estão atrás disso não hesitarão em fazer qualquer coisa para garantir que o segredo permaneça oculto. Os olhos de Ana se arregalaram. Novo tipo de lema da escola? Uma nova teoria após a descoberta do James Webb? Ela tentou brincar, mas a seriedade no rosto de Lucas não deixava espaço para risos. É mais do que isso, Ana. Os pontos vermelhos não se limitam às estrelas que você apresentou. Eles indicam a presença de algo que eles estão tentando ocultar. Uma conexão entre nossos sonhos e a realidade que vivemos. Ele puxou Ana levemente para um canto mais escuro do corredor, onde murmurava. Você sabe como os sonhos têm esse poder de nos mostrar coisas que não podemos ver. E se esses pontos estiverem relacionados a algo que podem manipular? Ana engoliu e seco. Manipular? Como assim? Sentia um misto de empolgação e medo, como a forma que a gente se conecta com o que está lá fora, e até mesmo entre nós. Sonhos não são apenas reflexos de desejos, são portais. O que você viu no espaço pode ser a chave para um poder imenso. Algumas pessoas querem controlar isso. As palavras de Lucas criavam uma teia de sensações no coração de Ana, partilhando uma inquietação que ela nunca tivera antes. Seria possível que sua apresentação, um ato tão leve e simples, estivesse ligada a um segredo tão profundo? Por que você me escolheu?
Por que não contou isso a ninguém antes? Perguntou Ana, ainda em dúvida. Porque você é especial. Você enxergou além da superfície. Todos ao seu redor só veem números e imagens. Você viu vida e potencial. Mas agora você precisa decidir. Quer fazer parte disso? Ana hesitou. As palmas da sua mão começaram a suar e a adrenalina a impedia de raciocinar claramente. Ela pensou nos amigos, nos risos e na sensação de pertencimento que sempre a acompanhou. Mas havia uma voz dentro dela, um sonho que pedia para ser encontrado, mesmo que isso significasse entrar em uma armadilha. Eu preciso de um tempo para pensar. Isso tudo é muito novo e assustador, disse Ana, uma sensação de conflito se formando dentro dela. Lucas assentiu, mas o olhar dele não deixava de brilhar com determinação. Eu entendo, mas saiba que você não pode hesitar por muito tempo. O tempo está correndo. Ana começou a andar de volta para a sala, mas a incerteza a envolvia como uma neblina pesada. Uma parte dela queria retornar à segurança do que conhecia, enquanto a outra clamava pela aventura no desconhecido. E enquanto se afastava, podia sentir a presença de algo maior prestes a acontecer. Ela mal sabia que a verdade estava se aproximando, como uma tempestade prestes a desabar. O que Lucas não tinha contado ainda estava por vir. Um segredo capaz de mudar o rumo de suas vidas. Ana parou de repente. Espere. Se eu decidir, como saberemos que é seguro? O sorriso de Lucas desapareceu e a expressão dele ficou séria. Você precisa confiar em mim. O primeiro passo é mais importante do que você imagina, e só será o começo do que está por vir, disse ele, dando-lhe um último olhar significativo antes de se afastar. Ana sentiu o peso do desafio em suas costas, e com isso, uma pergunta pairou no ar. Até onde ela estava disposta a ir para descobrir a verdade? Ana caminhou em direção à sala, seu coração pulsando descontroladamente. A conversa com Lucas reverberava em sua mente, como uma música tocando em um rádio fora de sintonia. Os ecos das palavras dele se entrelaçavam com seus próprios pensamentos, criando um caos interno. O que seriam esses pontos vermelhos? Que tipo de poder era esse que poderia ser manipulado? Enquanto aguardava o sinal para o intervalo, Ana observou a sala ao seu redor. Os risos e conversas dos colegas pareciam tão distantes, quase como se ela estivesse assistindo a uma cena de um filme e não vivendo aquela realidade. Ela queria se misturar, rir e fazer piadas, mas o peso do desconhecido pendia sobre ela como uma nuvem densa. De repente, o sinal soou, trazendo-a de volta ao presente. Com uma determinação inesperada, ela se levantou da cadeira e procurou Lucas. Não sabia exatamente o que diria, mas a urgência dentro dela a impelia a agir. Havia algo de iluminado naquela ideia de se conectar com o que estava verdadeiramente além, algo que prometia um novo começo. Oi, Lucas! Ana o encontrou perto do bebedouro, onde ele parecia estar conversando com um grupo de amigos. Quando seus olhos encontraram os dela, um sorriso surgiu no rosto dele, mas logo se desfez ao notar a gravidade que ela trazia. Vem comigo, Ana disse, puxando-o para uma área mais isolada do corredor. Assim que se afastaram da multidão, ela soltou. Preciso saber mais, não posso ficar com essa incerteza. Lucas a observou atentamente. Você tem certeza? Isso não é um jogo, Ana. Você pode se envolver em algo do qual não saberá como sair. Na verdade, isso é o que eu mais temo, mas ao mesmo tempo, sinto uma curiosidade que não consigo ignorar. Se há uma conexão entre a nossa realidade e nossos sonhos, talvez seja algo que eu deva entender de verdade. Entendi, Lucas respondeu, ponderando. Então está pronta para o primeiro passo? Vamos até a biblioteca, lá podemos falar com mais calma. Eles seguiram para a biblioteca, onde o silêncio era confortável. Os livros pareciam observar com atenção, como se guardassem segredos antigos. Lucas parou em frente a uma prateleira cheia de obras de ciência e fantasia, pegando um livro em particular. Aqui está, é um bom começo, disse ele, mostrando uma capa com estrelas e pontos vermelhos. Ana olhou intrigada. O que é isso? Um estudo sobre a relação entre sonhos e dimensões. Há teorias que falam de portais, e como alguns cientistas acreditam que podemos acessar outras realidades através deles, explicou Lucas, abrindo o livro. Enquanto Lucas discutia as informações contidas nas páginas, Ana se sentiu cada vez mais absorvida. A ideia de que seus sonhos poderiam tocar realidades além da própria vida cotidiana parecia mágica, mas repleta de riscos. No entanto,
Havia algo mais forte do que o medo. Algo que pulsava dentro dela e a deixava impaciente. O que era aquele poder? E como Lucas havia descoberto tudo isso? Eu quero entender, mas como sabemos que estamos seguros? E se houver consequências inesperadas? Ana perguntou, sentindo as mãos suadas enquanto o olhar dela se fixava em Lucas. É por isso que precisamos de mais pessoas. Não podemos fazer isso sozinhos. Mas antes de avançarmos, preciso te mostrar algo. Algo que pode nos ajudar a entender melhor o que estamos enfrentando. Lucas respondeu, com um brilho enigmático nos olhos. Ana sentiu um frio na barriga. O que você está planejando? Precisamos voltar aos pontos. Ver onde tudo começou, disse ele, tomando a mão de Ana. Está pronta para descobrir a verdade? As palavras dele ressoaram como uma promessa, e Ana percebeu que a verdadeira aventura estava prestes a começar. Uma mistura de excitação e medo a envolveu enquanto se preparava para o que poderia mudar suas vidas para sempre. Com o coração acelerado, ela respondeu: sim, estou pronta. Mas dentro dela, um pensamento persistia. Até onde essa jornada a levaria? Lucas guiou Ana por entre as prateleiras da biblioteca, e a cada passo que davam, a tensão aumentava. Os murmúrios de alunos e o farfalhar de páginas deixavam a atmosfera mais eletrizante. Com o livro ainda em mãos, ele parou em um canto mais afastado, onde uma mesa antiga, coberta de poeira, parecia ter sido esquecida pelo tempo. Espero que você esteja pronta para isso, Lucas disse, inclinando-se um pouco para olhar nos olhos dela. Ana sentia um misto de nervos e expectativa. O que você vai me mostrar? Uma lenda que corre entre aqueles que estudam essas teorias. Fala sobre um ritual que, dizem, permite que a gente acesse não só nossos sonhos, mas aspectos ocultos da realidade. Ele abriu o livro de novo, passando os dedos pelas páginas até encontrar uma ilustração de um círculo com símbolos estranhos, cercado por pequenos pontos vermelhos. É aqui que tudo começa. O que esses símbolos significam? Ana questionou, seu coração quase pulando do peito. Cada um representa uma emoção ou um estado de espírito. Os pontos vermelhos são concentração de energia. Algumas pessoas acreditam que, se manipuladas da maneira correta, podem criar conexões com outras dimensões. Lucas falou com uma intensidade que a deixava intrigada e assustada ao mesmo tempo. Ana olhou para o desenho e imaginou o que poderia acontecer se realmente houvesse um jeito de acessar algo além do que conhecemos. As palavras de Lucas estavam impregnadas de uma verdade que ela nunca havia considerado antes. Como podemos fazer isso? Eu não sei ao certo. Mas, segundo o livro, precisamos de um ambiente específico e outras pessoas dispostas a participar. A expressão de Lucas era uma mistura de esperança e receio. E eu pensei que poderíamos convidar alguns amigos, talvez a Sofia e o Miguel. Eles são abertos a ideias diferentes. A ideia de reunir mais pessoas a deixou inquieta. Mas e se não estivermos prontos? O que vai acontecer se tudo der errado? Você pode ter razão, mas não temos certeza de que algo vai dar errado. E a maioria das experiências mais incríveis exige coragem, Ana. A voz de Lucas era suave, mas cheia de determinação. Ana ficou em silêncio, ponderando. Havia um abismo de incertezas na frente dela, mas algo em seu interior a empurrava para frente. Seu desejo de compreender aqueles pontos vermelhos e o poder que poderia vir deles era mais forte do que qualquer medo. Ok, vamos falar com eles. Lucas sorriu, aliviado. Ótimo. O primeiro passo é sempre o mais difícil. Enquanto se levantavam e se preparavam para deixar a biblioteca, uma estranha sensação começou a tomar conta de Ana. Ao olhar para o livro, sentiu uma vibração, como se as páginas sussurrassem segredos diretamente para ela. No entanto, quando voltou a se concentrar, viu uma sombra passando pela janela, algo que fez seu coração disparar. Você viu aquilo? Perguntou, virando-se rapidamente para Lucas. Só uma árvore, ele respondeu, mas a expressão no rosto dele ficou preocupada. Não, não era. Tinha algo mais. Ana sentiu um frio na espinha e a sensação de que estavam sendo observados. Não sabia se era paranoia ou algo mais, mas a urgência crescia dentro dela. Enquanto saíam da biblioteca, Ana murmurou. O que mais estaremos prestes a descobrir? E pelas mãos de quem? O eco da pergunta ficou pairando no ar, e ela percebeu que a verdadeira jornada mal havia começado. Ana e Lucas deixaram a biblioteca em um silêncio quase palpável.
O corredor que levava à saída parecia mais longo do que o normal, como se o tempo estivesse se arrastando. A cada passo, a sensação de um olhar invisível nas suas costas não a abandonava. Era estranha e inquietante, trazendo um peso ao coração de Ana. Ao chegarem ao pátio da escola, a luz do início da tarde iluminava o céu, mas o ambiente se apresentava sombrio na mente de Ana. Ela sentiu um misto de alívio e ansiedade. Vamos chamar a Sofia e o Miguel para a gente conversar sobre isso, Ana sugeriu, forçando um sorriso que não parecia pleno. Sim, vamos. Precisamos que eles estejam na mesma sintonia. Lucas respondeu, seu olhar sério. Era notável que ele também sentia a intensidade daquela situação. Quando se aproximaram do grupo, Ana viu Sofia conversando animadamente com Miguel, as risadas deles ecoando como uma música familiar. No entanto, quando seu olhar encontrou o de Ana, a animação da amiga logo se dissipou em um gesto de preocupação. Oi, tudo bem? Você parece pálida, Sofia disse, franzindo a testa. Temos algo importante para contar, Ana disse, tentando manter a calma. Eu e o Lucas, encontramos um livro sobre um ritual e queremos convidar vocês a participar. Miguel, que não tinha a mínima ideia do que estava por vir, arqueou uma sobrancelha. Um ritual? Do que você está falando? Lucas interveio, sua voz calma, mas carregando um tremor de emoção. É algo que pode nos ajudar a entender mais sobre nossas emoções, conectar com outras dimensões, e, sinceramente, é uma experiência fascinante. O olhar de Sofia se iluminou por um instante, mas logo foi substituído por uma expressão de dúvida. E se for perigoso? Você já pensou nos riscos? Ana inspirou fundo. E se não for? E se esse ritual abrir portas que nunca imaginamos? E se nós conseguirmos acessar algo incrível? Eu não posso deixar essa oportunidade passar. A tensão pairou no ar enquanto todos trocavam olhares. A percepção do risco estava ali, mas a expectativa também. Miguel, sempre curioso, deu um passo à frente. Se é algo que pode mudar nossas vidas, eu topo. Vamos fazer isso. Sofia hesitou por um momento, mas a visão de Ana, tão determinada, foi o que a convenceu. Ok, estou dentro, mas precisamos ter cuidado. O que exatamente precisamos fazer? Enquanto Ana e Lucas explicavam os detalhes do ritual, uma brisa gelada soprou pelo pátio, balançando os ramos das árvores. A sensação de ser observados voltava a surgir como um eco distante, mas agora, com os amigos ao seu lado, Ana sentia uma onda de coragem. Precisamos de um lugar reservado, longe de olhares curiosos, Lucas destacou, seu olhar se fixando em um canto do jardim, pouco frequentado pelos colegas. Pode ser lá atrás, perto do lago. Sim, vamos fazer isso hoje à noite, exclamou Ana, sua empolgação crescendo. Só nós 4. O sol começava a se pôr e o céu se tingia de um laranja profundo, quase mágico. O grupo fez os planos em meio a risadas nervosas e olhares ansiosos. Mas no fundo de todas aquelas emoções, uma sombra se movia na esquina da retina de Ana. Ela não podia ignorar a sensação de que algo estava prestes a acontecer, uma revelação que poderia alterar tudo. Preparem-se, Ana murmurou para si mesma quando se afastavam do grupo. Estamos flertando com o desconhecido. Mas que desconhecido é esse? Naquele instante, a inquietude cresceu dentro dela, empurrando-a a perguntar: o que realmente vamos encontrar no lago esta noite? O dia passou lentamente, como se o tempo houvesse decidido se arrastar, relutante diante da noite que se aproximava. Ana não conseguia parar de pensar no ritual. A adrenalina misturada à ansiedade pulsava em seu peito. Era uma mistura intrigante de medo e empolgação que a deixava inquieta. Quando o sol finalmente se pôs, as sombras começaram a tomar conta do pátio da escola. A iluminação fraca fazia com que os rostos dos amigos parecessem mais sérios, intensificando a atmosfera de mistério que os envolvia. Ana encontrou Sofia, Miguel e Lucas, sentados em um banco de madeira perto do lago, suas figuras recortadas na penumbra. Estamos prontos? Lucas perguntou, quebrando o silêncio em um tom quase reverente. Prontos ou apavorados? Sofia respondeu, forçando uma risada nervosa. Porém, Ana percebeu a tensão no olhar da amiga. Ambos, talvez, Ana brincou, mas o seu humor não parecia sair do coração dela. Precisava ser forte. Vamos, precisamos tirar o máximo disso. Lembrem-se do que falamos. O livro nos deu diretrizes. É tudo sobre se conectar e estar abertos. As árvores em volta pareciam observar a cena, as folhas balançando suavemente sobre o vento.
e o lago refletia a luz da lua em um brilho quase etéreo. Ana sentiu que cada passo em direção ao local escolhido estava carregado de significado. A água, calma e profunda, parecia guardar segredos inexplorados, como um convite sussurrante. Assim que se sentaram em círculo, com o lago à sua frente, Ana puxou o livro de dentro de sua mochila. Ele parecia pesado, enquanto as páginas amareladas anunciavam o peso de suas promessas. A lua iluminava as palavras escritas, como se as estrelas quisessem participar da experiência. Ok, o ritual começa aqui, Ana disse, olhando nos olhos de cada um deles. Vamos respirar juntos. Precisamos nos unir agora e deixar nossos medos de lado. Fecharam os olhos e respiraram, em um ritmo que parecia sincronizar seus corações. O ar estava frio, mas Ana sentia uma onda de calor tomando conta. Era como se cada respiração estivesse conectando-os a algo maior. Quando começaram a entoar as palavras do ritual, um som suave e profundo começou a ecoar ao redor deles. Era como um canto distante, mas que vinha de dentro do lago. Ana sentiu um arrepio subir pela espinha. O que, afinal, havia naquele lugar? Quais forças estavam em jogo? De repente, uma forte rajada de vento atravessou o espaço, fazendo as árvores balançarem e arrepiando a pele de todos. A sensação de ser observados voltou com força total, agora mais intensa do que antes. Ana sentiu o coração disparar. Ela não estava sozinha. Vocês sentiram isso? Lucas perguntou, a voz tremendo ligeiramente. A pergunta pairou no ar enquanto todos abriam os olhos, aflitos. Precisamos continuar, Ana insistiu, a determinação lutando contra o medo crescente. É apenas o começo. Não podemos desistir agora. Mas no fundo, o que seria esse começo? A atmosfera ao redor parecia vibrar, como se as próprias águas do lago estivessem comunicando algo vital. Então, algo aconteceu. As águas começaram a ondular em padrões desiguais, criando formas estranhas, quase como rostos emergendo. Ana mal conseguia acreditar em seus olhos. O que eram aquelas imagens? E que mensagem ocultava o que estavam prestes a descobrir? Ela começou a tremer. Tinha certeza que estava prestes a desvelar um segredo profundo, talvez até mais do que imaginava ser possível. Tá tudo bem? Sofia perguntou, a voz baixa, quase um sussurro, enquanto todos pareciam paralisados, presos na expectativa do que estava por vir. Eu não sei. Mas é agora ou nunca, Ana respondeu, o desejo de descobrir se misturando ao medo do que poderia se revelar. E assim, neste limiar entre o conhecido e o desconhecido, a verdade começou a surgir das águas do lago. O que seriam aquelas formas? Precisamos de coragem! Vamos descobrir isso juntos! Ana exclamou, enquanto a tensão atingia seu ápice. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, um estrondo ecoou de dentro do lago, e a superfície da água se agitou violentamente, como se a própria água quisesse lhes contar um segredo. O que exatamente aquela noite ainda aguardava. A água rugia sob eles, pessoas e natureza em uma dança estranha. O estrondo reverberou na cabeça de Ana, como um tambor, fazendo seu coração disparar mais rápido. Todos paralisados, em um misto entre a curiosidade e o temor, observaram a superfície do lago se contorcer. Era um espetáculo de poder e mistério. É isso que chamamos de vida? Miguel perguntou, a expressão dele uma mistura de assombro e fascínio. Ana não tinha certeza se essa era a resposta certa, mas sentiu que havia algo nela, algo profundo que escapava à compreensão. As formas aquáticas começaram a se definir mais, tomando contornos reconhecíveis. Eram figuras humanas, como se os próprios espíritos da água desejassem se manifestar. A lua iluminava essas sombras, acrescentando uma aura mágica àquela cena surreal. Ana sentiu uma adrenalina pulsando em suas veias, e a necessidade de entender aquilo tudo crescia dentro dela. Vocês estão vendo isso? Estamos conectados, Sofia murmurou, a voz tremendo levemente, mas com um brilho nos olhos. As figuras da água pareciam dançar, como se estivessem narrando uma história esquecida, um passado que desejava ser ouvido. Ana tomou coragem. Vamos tentar entender o que elas estão dizendo.
Ela segurou as mãos dos amigos e, em uníssono, começaram a entoar as palavras do ritual mais uma vez. Cada palavra soava como uma ponte, ligando suas almas àquelas aparições, como se quisessem trazer à tona memórias antigas. O vento soprou mais forte, quase encorajando a performance. As figuras tomaram vulto e uma dessas sombras se destacou, parando na frente deles. Era uma mulher com longos cabelos escuros, um olhar profundo que parecia atravessar não só o espaço, mas o tempo. O coração de Ana pulou ao encontrar aqueles olhos. Era como se eles reconhecessem sua própria essência. Quem é você? Lucas perguntou, sua voz mal conseguindo fugir da garganta. A figura apontou para o lago. O barulho continuava, mas agora era mais como um murmúrio, uma melodia suave que se misturava ao som da água. Ana, em uma fração de segundo, desvendou um sentimento. Era um chamado. Algo estava pedindo para ser revelado. Devemos ouvir, Ana disse, e todos assentiram, capturados por um misto de entendimento e receio. Cada um sentia que essa experiência era mais do que um rito. Era uma oportunidade, uma chance de se conectar com sua própria história, suas próprias raízes. Então, algo inesperado ocorreu. A mulher na água começou a falar, sua voz como uma brisa suave, cheia de emoção. Vocês buscavam respostas que estão além de seus medos, mas a verdade que procuravam estava sempre dentro de vocês. O passado emerge para curar o presente. Essas palavras ecoaram dentro de Ana e de seus amigos. Ela sentiu cada sílaba como um mantra, cada letra pulsando com a energia daquela noite mágica. Precisamos explorar, nos conectar mais fundo, Ana disse, a determinação crescendo dentro dela. Ela podia sentir o poder daquele momento, como se estivesse prestes a descobrir segredos que mudariam não apenas eles, mas também o mundo ao redor deles. Vamos voltar, mas não sozinhos, Sofia sugeriu, os olhos brilhando de emoção. Vamos levar isso para mais pessoas. Elas precisam sentir isso também. O movimento das águas mudou, agora desenhando uma linda espiral, como uma dança de celebração. Entre sombras e luzes, a verdade estava se revelando de maneiras que jamais imaginariam. Mas assim que começaram a acreditar que eram capazes de desvendar aquilo tudo, um novo rugido ressoou sob o lago, mais forte e ameaçador do que antes. O chão sob seus pés parecia vibrar, e a imagem da mulher se desfazia em um turbilhão de luz e sombra. O que está acontecendo? Miguel gritou, enquanto a água começava a se agitar novamente. Ana arquejou, sentindo que tudo aquilo era só o começo. E com o medo pulsando em suas veias, ela percebeu que essas águas ainda guardavam segredos muito mais profundos do que haviam adivinhado. O desafio estava apenas começando. Mas o que mais estava escondido sob a superfície? E quem seriam os verdadeiros guardiões daquela história antiga? As águas do lago rugiam com uma força que parecia ameaçar engolir tudo ao seu redor. A figura da mulher que outrora emanava calma tornara-se um borrão de luz e sombras enquanto o tumulto aumentava. Ana sentiu seu coração disparar. Precisamos sair daqui, isso não está certo, gritou, enquanto a superfície da água se contorcia em agitação. Lucas, mantendo-se firme, segurou a mão de Ana. Não podemos desistir agora. Há algo que ainda precisamos entender. Sua determinação ecoava no ar, mas cada vibração do solo parecia reforçar os receios de Ana. Escutem, Sofia exclamou, suas palavras cortando através do caos. Talvez a mulher esteja tentando se comunicar. Vamos respeitar esse momento. Um silêncio hesitante caiu sobre o grupo. O barulho das águas diminuía gradualmente, como se o próprio lago estivesse ouvindo. A figura tornou a se formar, agora mais calma, seus olhos fixos nos de Ana com uma intensidade que penetrava a alma. Eu sou o guardião das histórias que moldaram esse lugar. Vejo seus corações, carregados de esperança e coragem. A mulher começou, sua voz baixa como um sussurro do vento. Mas o que tem a oferecer não é só um rito, é a verdadeira conexão com o que são.
Ana sentiu um calor se espalhar por todo o corpo, como se as palavras da mulher estivessem tecendo uma ponte entre seus sentimentos e a realidade. Vocês têm o poder de moldar o futuro, mas devem decidir como usar isso. Para cada luz há uma sombra, e muitos temem o que não podem ver. O que vocês escolherão realmente? A pergunta reverberou no ar, causando um calafrio que atravessou a espinha de Ana. Sombra? O que você quer dizer com isso? Ana murmurou, profundamente intrigada. E como podemos mudar isso? A mulher sorriu levemente, mas havia tristeza em seu olhar. Os pontos vermelhos que não só brilham nas estrelas, mas também nos corações de vocês. Eles simbolizam a luta, o amor e a dor, mas também os sonhos inabaláveis. Sua jornada é interconectada, e há aqueles que não querem que a luz de vocês brilhe. Eles temem a mudança. As palavras lançaram um clarão de entendimento na mente de Ana. O que Lucas havia mencionado antes, sobre uma força disfarçada, estava tomando forma. Você está dizendo que há pessoas que querem controlar isso? Perguntou, a urgência preenchendo seu tom. Sim, mas a escolha é sua. O que viverão? O medo ou a coragem? A sala silenciosa antes agora parecia cheia de suspense. Ana e seus amigos trocaram olhares, refletindo sobre tudo que haviam aprendido. Sofia, que sempre foi a mais cautelosa, respirou fundo e disse: precisamos fazer o que é certo. Se for preciso lutar por nossas histórias e por quem somos, faremos isso juntos. Lucas assentiu, seu olhar firme. Não podemos deixar o medo ofuscar nosso brilho. Temos que revelar essa verdade, mesmo que haja riscos. Com a coragem alimentando a determinação do grupo, Ana olhou nos olhos da mulher na água. Estamos prontos. Queremos lutar. O que precisamos fazer? A figura sorriu, desta vez com um brilho de esperança. Vocês já deram o primeiro passo. O ritual conectou suas almas. Agora vejam além. Os pontos vão guiar vocês na jornada. Mas estejam prontos. A sombra que temem pode se apresentar de formas inesperadas. Com um movimento, a mulher gesticulou, e o lago, agora mais calmo, refletia não só a lua, mas também imagens de constelações. Ana viu em cada uma delas uma parte de sua história, os desafios, os tropecos, mas também a luz que ela e seus amigos traziam. Enquanto observava, algo no fundo de Ana se iluminou. Ela entendeu o que devia fazer. Era hora de reunir forças, de usar a sabedoria que os pontos vermelhos simbolizavam para educar e empoderar outros. Uma ideia formou-se na mente de Ana, uma comunidade, um movimento onde cada voz, cada sonho pudesse ser ouvido. Porque, afinal, quem tem coragem para sonhar também tem a força para enfrentar as sombras. Vamos compartilhar isso com a nossa vila. Vamos mostrar que podemos brilhar juntos, Ana gritou, a emoção em sua voz reverberando no coração de seus amigos. Vamos fazer uma reunião, vamos contar a todos e juntos lutaremos por nossos sonhos, gritou Miguel, sua energia alimentando a determinação de todos. E assim, com os olhos da mulher repletos de aprovação, Ana e seus amigos saíram daquele lugar, cada um carregando a luz dos pontos vermelhos dentro de si. Eles sabiam que a jornada teria desafios, mas estavam prontos para enfrentá-los. A esperança, o amor e a coragem seriam sua armadura na batalha. A sombra que obstruía a luz estava prestes a ser desafiada. Na Vila Esperança, os sonhos começariam a ser semeados novamente, e a história de Ana e seus amigos se tornaria um ato de resistência e transformação. Juntos, eles decidiram que nunca mais deixariam seus sonhos serem limitados. O amanhecer prometia novos começos, e com isso, a sensação de que a verdade finalmente se revelaria. Era apenas o início de uma revolução de sonhos, onde cada estrela no céu refletiria a força de cada coração disposto a lutar. Quando a brisa suave do amanhecer tocou os rostos deles, Ana sorriu, seu coração pulsando de esperança. Já não havia sombras, apenas um novo caminho à frente. E com isso, um novo ciclo estava prestes a começar. Agora, se você se emocionou com esta história, se lembrou que os sonhos podem ultrapassar barreiras e que juntos somos mais fortes, então você precisa se inscrever agora no canal.
Não deixe de acompanhar as próximas histórias exclusivas que virão. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a espalhar essas mensagens de transformação e esperança. Comente suas reações e sentimentos sobre o final, sua opinião é muito importante. E não esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Juntos, vamos espalhar a luz e a força de cada sonho. Não espere nem mais um segundo para apoiar essa causa.